Boa noite, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer mais uma edição do nosso bate-papo ao vivo. Mais uma vez agradecer a participação de todos vocês nas edições anteriores. Tomara que a de hoje seja também com tanto sucesso que nem foi as demais. Está ficando muito legal a gente fazer esse encontro aqui uma ou duas vezes por mês aí, enfim, para debater, conversar e falar sobre os problemas da nossa cidade, receber críticas, receber sugestões, tá? Enfim, tudo aquilo que envolve o nosso município e que a gente possa conversar e trocar ideias aqui com vocês. Então, quem quiser aí fazer alguma pergunta, sugestão, crítica, enfim, é só publicar aí nos comentários. O nosso amigo André e João Paulo já estão aqui para poder nos ajudar aqui na coleta dessas informações. Tá? Quem não quiser publicar, pode mandar ali também pela mensagem interna, ou pode também mandar pelo número do nosso WhatsApp, né, que a gente desde a semana passada lançou aí também um meio de comunicação pelo WhatsApp, para também ser mais uma forma da prefeitura receber demandas, sugestões, críticas, enfim, né, mais uma forma de todos participarem da administração, o que não quer dizer que a gente com isso vai conseguir resolver todos os problemas, nem é essa a nossa intenção, mas enfim, né, quanto mais transparência, quanto mais conversa e quantos mais meios a gente tiver para interagir, melhor para todos nós e melhor para que a gente possa construir uma cidade aí cada vez mais acolhedora, melhor para todos nós. Né? Nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas durante a semana, então eu vou começar com elas e quem depois tiver alguma pergunta para fazer pode ir enviando para a gente vai conversando aí meia hora, 40 minutos, enfim, até a hora que a gente ainda tiver perguntas para responder. Tá? Lembrando sempre que está acontecendo desde ontem aqui no nosso município, até sábado de manhã, a terceira Copa Taquari, que é um evento esportivo belíssimo. Nós temos hoje na cidade quase 1000 atletas de todo o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. São mais de 50 equipes, uma parceria da Prefeitura Municipal, da Escolinha Pinheiros Dutra e do Planeta Bola, que traz para a nossa cidade nesse período de férias, né, 1000 jovens para praticar esportes aqui na cidade, fazer um belíssimo torneio e fomentar aí cada vez mais os nossos adolescentes e crianças aí para a prática do esporte. Então todos vocês estão convidados, até sábado é só acompanhar a programação aí no site e no Facebook da Prefeitura, tem jogos todos os dias até sábado de manhã, quem puder prestigiar aí vai ser muito bem-vindo. Então nós temos uma pergunta aqui da Aida, perguntando que ela quer saber até quando os caminhões vão continuar trafegando carregados no loteamento do Zé Luiz, né? E que isso vai acabar com o asfalto que está tão bonito. Então, Aida, o problema hoje é a nossa impossibilidade de fiscalização, que na verdade não é nossa, é da Brigada Militar, né? E não é culpa da Brigada Militar de Taquari, porque hoje o nosso pelotão aqui da Brigada de Taquari está extremamente reduzido, estão trabalhando com 2 brigadianos apenas por turno, e isto é uma situação absolutamente desumana para com os brigadianos, que o governo do estado tem feito. Os brigadianos estão se aposentando e não estão sendo repostos outros no lugar. Tá? Então nós temos uma defasagem enorme de brigadianos aqui na cidade, tem uma defasagem de bombeiros, tem uma defasagem de polícia civil, né? E a gente espera aí que o governo do estado possa solucionar isso o mais rápido possível, mas não há uma perspectiva muito boa no horizonte próximo, e quem fiscaliza o trânsito na nossa cidade é a Brigada Militar. Então, volto a dizer, a culpa não é da Brigada Militar aqui da nossa cidade. O problema é a falta de efetivo que o governo do estado não vem, né? Pelo menos já está aí com 2 anos e meio de governo e não repôs nenhum brigadiano a mais aqui no nosso município de Taquari, o que é um problema grave desde a situação de segurança, né? E hoje nós tivemos aí mais um assalto na cidade, né? Então ontem tivemos mais um assalto aí na cidade, vai desde a fiscalização do trânsito até problemas mais graves como, né, a segurança pública como um todo pela ausência de efetivo, tá certo? E a nossa amiga Rejane fez uma pergunta que veio também pelo WhatsApp, né, ontem e ontem, né, se a prefeitura está tomando alguma providência sobre a morte dos peixes na lagoa. Tá? As medidas, por conta da razão da morte, não há muitas medidas a serem tomadas. O nosso setor do meio ambiente esteve no primeiro dia que isso aconteceu já na lagoa, coletando informações, enfim, tá? E a análise técnica concluiu que a mudança brusca de temperatura causa a morte de peixes exóticos, né, em ambientes pequenos como o da lagoa. Então, com as mudanças bruscas de temperatura, isso já ocorreu em outras oportunidades,
né, acaba morrendo peixe e, enfim, a gente tem mantido limpo e tal, né, mas não há o que fazer para impedir isso de acontecer. A única medida que seria possível de tomar na lagoa seria diminuir o número de peixes, ou seja, nós teríamos que passar a retirar os peixes e botar em outro açude para poder diminuir o número de peixes, né, para ter mais oxigênio para todos. Né? O que nós estamos providenciando agora, que é caro, um pouco conserto, em virtude da placa, né, é a religação do nosso chafariz, que aí, bom, ajuda também a fazer circular água, e isso é importante. Vamos em frente. Né? O Alex está nos perguntando aqui, hoje devido à situação em que o Estado se encontra, não fazendo verbas para a administração, o que mais preocupa nos projetos futuros, sendo que o foco é a redução de custos? Boa pergunta, Alex. Hoje ainda de manhã, eu e o André estava calculando ali o quanto tinha caído o repasse do INSS do ICMS já este ano, fora da previsão do ano passado, que foi de 1 milhão a menos, já houve mais uma diminuição de quase 500 mil reais neste ano em repasse do ICMS. Né? Nós, desde o início dessa segunda gestão, nós adotamos uma série de medidas aqui para economizar, algumas inclusive que estão fazendo com que os servidores exerçam muito mais tarefas do que o normal. Né? Nós estamos hoje com menos de 80% dos CCs que tinham, nós estamos com apenas 2 secretários nomeados, né? Enfim, contando com o esforço e a colaboração de muita gente que está aqui dando tudo de si para poder suprir esta falta que mais servidores estão fazendo, justamente para poder economizar e a gente manter as contas em ordem. O que eu posso dizer, Alex, hoje o município está com as contas absolutamente em dia, inclusive pagamos a metade do 13º, né, ainda este mês. Estamos com as contrapartidas para as obras em andamento todas garantidas também, como do Aterrados, por exemplo. Semana passada ainda pagamos quase 200 mil reais da contrapartida deste mês. Então está tudo em dia, todas as obras programadas estão andando, as que não estão por ausência de repasse do governo federal. E o nosso planejamento aqui está seguindo, obviamente que com os pés muito bem parados no chão, para que a gente possa firme, porque enfim o cenário econômico do país não está estabilizado, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, e isso nos impede de fazer projeções muito longas. Tá? Mas enfim, a situação está organizada e nós estamos, né, trabalhando com tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós temos muitas obras ainda por iniciar, nós temos muitos projetos por executar, podem ter certeza absoluta que nós estamos preparando muita coisa boa aí, fora as que já estão acontecendo. Né? Hoje, em plena crise, nós estamos com mais de 20 milhões em obras em andamento na cidade. Tá? E garantimos os investimentos, enfim, e nós estamos programando muita coisa aí para o ano que vem, para o 3º ano do mandato, que nosso 2º mandato está recém começando. O André Martins nos pergunta aqui a previsão para começar a obra da ZANC. Se tudo der certo e as empresas comparecerem na licitação, ela deve começar no máximo em 45 dias. Já fazem aí, hoje é dia 25, já fazem aí quase 15 dias que o edital foi lançado. O edital tem que ficar 30 dias, né, na rua, aí se abre a licitação. E a nossa grande preocupação pelo volume do valor da obra e pelo pagamento parcelado é que as empresas compareçam para disputar essa obra, né? As empresas disputando a obra em 45 dias comecem aí e nós vamos poder dar mais um passo aí para a gente poder realizar este sonho que não a vinda da ZANC em si, mas realizar o sonho de poder amenizar a situação do desemprego na nossa cidade, né? Ainda mais na crise que a gente está vivendo hoje, né? Então, se Deus quiser, André, em 45 dias aí, mais ou menos, a obra deve estar começando. O Felipe está nos perguntando aqui, quando teremos uma ciclovia? A letra aqui de quem anotou tá doendo no coração aqui. A ciclovia? Quando teremos uma ciclovia na cidade, principalmente na rua Orfelino Bizarro Martins? Felipe, o nosso problema hoje para a ciclovia é recurso. Tá? Nós, inclusive, há 2 anos atrás, tínhamos cadastrado um recurso para isso. Tá? Só que hoje o governo do estado nem pensar projeto novo para buscar recurso. Né? E o governo federal nos últimos 3, 4 meses aí, simplesmente não tem aberto nenhuma possibilidade de novos investimentos. Nós temos uma equipe aqui atenta todos os dias para a abertura de novos projetos para a gente poder cadastrar. Então o grande problema hoje para esses projetos é a ausência de recursos e a instabilidade econômica do país, que impede o governo federal, o governo do estado, enfim, e mais ainda nós aqui no município, de poder buscar recursos para essas grandes obras.
A Deia pergunta, tem como resolver o estacionamento na rua 7 de setembro? Deia, o estacionamento na rua 7 de setembro tem duas soluções. Uma, que é a que a gente já tentou, que foi o estacionamento rotativo, e a cidade não aprovou o estacionamento rotativo, e a gente humildemente reconheceu que a ideia não foi aprovada, né, pelos comerciantes e pela maioria da cidade, e bom, a gente retirou essa ideia. Né? A outra solução para o estacionamento rotativo seria os funcionários das lojas não estacionar seus carros ali, mas a gente não tem como obrigar isso a acontecer, isso teria que ser um processo de conscientização para eles não estacionarem mais ali, né? O que não vem acontecendo, nós já conversamos com o CDL sobre isso, mas é difícil essa situação acontecer. Né? E o estacionamento rotativo, que era o que nos cabia fazer, a gente tentou e a população ainda não aprovou. Bom, então fica difícil a solução aí do estacionamento na rua 7 de setembro que todos nós sofremos. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, as perguntas não param de chegar aqui, que legal. Viu, pessoal? Pode ir mandando, a gente vai tentar responder todas, tá? O Natan Machado aqui nos pergunta, por que as obras do Parque do Meio e do Prado pararam? Vamos só separar, né? A obra no Parque do Meio que está parada é a obra da creche e da Academia de Saúde. A creche parou porque a empresa que ganhou a licitação dessas creches em todo o estado do Rio Grande do Sul não faz mais, não fez, parou. Nós, inclusive, temos uma multa já passou de 2 milhões o valor da multa contra a empresa que estamos cobrando. E não há solução se não aguardar, para aquela creche, não há solução se não aguardar a solução judicial, que pode demorar muito. Né? Então, ali na creche do Parque do Meio, a culpa não é nossa, né? Ela é uma solução judicial que nós estamos buscando. Fomos, inclusive, o primeiro município em todo o estado do Rio Grande do Sul a entrar na justiça contra a empresa e buscar uma solução. Tá? A Academia de Saúde parou porque a empresa que ganhou a licitação desta academia da Caieira não terminou as obras. Nós agora estamos rescindindo o contrato e contratando uma nova empresa para poder terminar aquelas duas academias de saúde. No Prado, que é os asfaltos do Prado, a situação já é diferente. Lá parou porque o governo federal não repassou mais os repasses, mais os recursos. Né? É a mesma situação da Edu Renner no Coqueiro, da Antônio Maria da Silva na Caieira, da Cua no Passo da Aldeia, que eu me esqueci o nome, a Walter Hackman no Passo da Aldeia, e essas ruas do Prado, e a Timóteo Junqueira na Colônia 20. É a mesma situação, ausência de repasse pelo governo federal, já estive em Brasília para ver isso, nós estamos constantemente cobrando, mas dia menos dia o recurso vem, Natan, e a obra continua. Não há perigo delas não acontecerem mais. O problema é que enquanto o recurso não vier, elas ficam paradas porque as empresas perderam a confiança no governo federal para poder tocar as obras e demorar muito para receber. Vamos lá. O Juliano pergunta, fui chamado no processo seletivo à saúde, se o cargo de motorista tem previsão para ser chamado? Não tem previsão para chamar todos, Juliano, tá? Nós estamos na medida da nossa necessidade. E na medida que tem recurso, nós estamos chamando. Né? Hoje ainda assinei aqui o chamamento para mais um motorista. Tá? Então, enfim, isso é aos poucos, conforme a necessidade. A probabilidade é que todos sejam chamados, eu não sei que classificação também, né, tu ficasse aqui, mas a probabilidade é que todas as vagas sejam preenchidas. Mas isso depende também de orçamento, então acaba demorando um pouquinho. O Antônio Porfírio nos pergunta aqui na área da agricultura, se tem algum projeto de silo para armazenamento de milho, se isto representa alguma importância para o município. Vou começar pela parte do fim da pergunta. Hoje, Taquari produz milho e tem uma dificuldade imensa de armazenamento. Para quem não conhece tanto de agricultura, eu não sou expert, mas um pouquinho a gente aprende, o milho, o ideal dele é tu plantar, colher e armazenar, deixando ele seco para poder utilizando durante o ano ou vender quando o preço está bom. E o fato de nós não ter um silo secador de milho hoje na cidade impede que a gente produza tudo que os nossos produtores têm capacidade de produzir. Eles acabam produzindo menos porque não tem onde estocar, porque se for estocar tem que levar para fora da cidade e acabam perdendo recurso, perdendo competitividade, perdendo preço, etc, etc. Tá? Um silo secador de grãos no nosso município hoje seria algo fenomenal para a nossa área de agricultura, movimenta o setor primário, alimenta a indústria, por exemplo, ali o Free Ralph, que produz ovos, né? O aviário dele poderia comprar o milho direto do nosso produtor aqui, hoje não consegue fazer isso por não ter um silo secador.
Nós propomos uma parceria para a Sertagem, para construir um silo secador, né? A Sertagem no primeiro momento topou, depois ela não teve como aceitar a proposta que a gente fez, enfim, por razões internas deles, ficou inviabilizada a nossa proposta. E hoje a nossa dificuldade de construir um silo secador é não ter uma cooperativa que tope, ou uma associação de produtores que tope fazer isso em parceria com a gente, porque isso tem que ser um recurso via financiamento, enfim, é uma série, um projeto complexo para fazer. Mas nós não desistimos da ideia, obviamente que agora, neste momento, a nossa prioridade, até pela ausência de recursos humanos aqui, pelas razões que a gente já expôs, é tocar as obras que estão andando, manter os serviços e as contas em dia, mas é um projeto que não saiu do nosso plano, nosso segundo governo está recém começando e nós vamos trabalhar sim para poder viabilizar o silo secador, que ele é fundamental para a nossa agricultura crescer aqui na nossa cidade. Vamos lá. Tem várias perguntas aqui, nós estamos tentando juntar do mesmo assunto. Então aqui, por exemplo, tem 3 de pavimentação. Pavimentação da rua João Botelho de Souza, pergunta sobre o asfalto na rua João Batista Porto e Albertino Saraiva, e sobre os reparos nos buracos na cidade, e se pode fazer um asfaltinho na rua Miguel Ribeiro Martins. Asfaltinho não, quando a gente faz, tem que fazer de qualidade, né? Não é asfaltinho. Nós já tivemos, inclusive, numa outra época aqui, né, alguns asfaltos que foram feitos em muito fininhos, inclusive ali no Prado um foi feito, se chamava de nega maluca, inclusive, né, bem fininho. Não é essa a nossa intenção, inclusive os que a gente fez, a gente tomou cuidado de fazer com drenagem, de calçada, acessibilidade, enfim, para ser uma obra que dure muito no tempo aí e que a gente possa fazer uma obra de qualidade, a gente tem prezado por isso, né. Mas então assim, respondendo de maneira genérica sobre as questões de asfalto, tá? Nós temos ainda as ruas que eu citei ali no Prado, Edu Renner, Antônio Maria da Silva, né? Lá na Lelvin Faller, ali no Tinguité, Carlos Cast Renner ainda para terminar, Miguel Santana, então enfim. Nosso foco hoje é terminar estas obras, né, antes de começar outras. O que não quer dizer que nós já não estejamos correndo atrás para terminar outras. Nós temos a meta ainda de até o final do ano recapar os Val da Aranha, que ainda, né, das ruas do centro é aquela que necessita de reparos mais urgentes. Nós temos uma promessa na Fidelis Machado de pavimentar aquela rua que nós temos que cumprir. Então, enfim, nós já estamos buscando mais recursos para fazer novas ruas de pavimentação ou de asfalto ou de paralelepípedo, né? Podem ter certeza absoluta que nós ainda temos todo um segundo mandato pela frente para poder fazer isso. Se no nosso primeiro mandato a gente já conseguiu, né, pavimentar mais ruas do que nos últimos 30 anos na cidade, incluindo algumas históricas, né, como a Borges Medeiros, a Rua da Paz, a Virador Praia e o próprio Aterrados, né? Inclusive o Aterrados me dói muitas vezes porque, como a obra parou no meio do ano passado por burocracia no DAER, muitos duvidavam que ela ia sair, a gente dizia que ia sair, né? E eu tenho certeza que todo mundo ouviu aí, em algum momento, que aquela estrada não ia sair, a obra está lá belíssima. Hoje, inclusive, ainda conversávamos com a empresa e até outubro, início de novembro, a gente pretende estar inaugurando lá o Aterrados, né? Que é uma obra importantíssima, que na nossa cidade vai sentir os efeitos dela, né, por muitos e muitos anos, pelo crescimento que ela vai ajudar a proporcionar para a nossa cidade. Então nós estamos correndo muito aí para poder viabilizar mais recursos para pavimentação aqui no nosso município. O Ferraz nos pergunta aqui sobre a conclusão do loteamento Zé Luiz. É verdade, Ferraz, faltou ainda alguns pedaços lá do loteamento Zé Luiz que necessitaram de adequações no projeto, inclusive uma rua, uma lomba, né, bem íngreme, enfim, necessitava de alguns ajustes. Esses ajustes hoje estão só aguardando a aprovação da Caixa. Assim que a Caixa aprovar, a gente vai lá para poder terminar, né, alguns pedacinhos que ficaram faltando lá. Eu sempre digo, né, aquelas obras que a gente anuncia, elas podem demorar, tem problema de execução, enfim, pela burocracia, atrasa, mas aquilo que a gente anunciou, graças a Deus, hoje a gente está cumprindo todas as promessas que a gente fez, né, especialmente na área de pavimentação. A Soninha nos pergunta aqui, quais os planos para o término da reforma do hospital? Pois é, Soninha, isso aqui está um problema com a empresa, tá? Inclusive, na segunda-feira, ontem, nós notificamos a empresa pela última vez. Se ela não retomar a obra no prazo estipulado, que se eu não me engano foi 20 dias, nós não vamos ter outra alternativa sem ser rescindir
né, o contrato com aquela empresa e contratar outra. O problema é que isso dá uma burocracia e acaba sendo mais demorado do que convencer a empresa a retomar. Tá? Então, enfim, aqui a culpa não é nossa, a culpa é da empresa que parou, mas nós já notificamos e esperamos que ela possa retomar o mais rápido possível. Vamos lá. Aqui tem duas perguntas sobre o nosso plano, o nosso projeto, aquele do Todos com Escrituras, tá? Que é um projeto complexo, que nós iniciamos no primeiro mandato, fazendo, né, todo o levantamento imobiliário da cidade, dos terrenos, etc, etc. E nós agora estamos preparando para poder iniciar a segunda fase, que é aí sim o cadastramento dos imóveis e viabilizar a concessão da escritura propriamente dita, né? São projetos complexos, são projetos longos, difíceis de serem executados, mas nós estamos trabalhando para eles mesmo com as dificuldades que a gente está tendo aqui. Então podem ficar tranquilos aí quem ainda na questão da escritura, que a gente não esqueceu, né? Nós só ainda não conseguimos fazer na velocidade que a gente gostaria, tá? Aqui a Dani pede pra gente um quebra-molas na rua Antenor Botelho, lá no Passo da Aldeia. Inclusive eu tive ali comprando lenha no bar de crianças esses dias, ele também me fez essa reivindicação, né? O problema hoje do quebra-mola é a legislação, que ela impede a construção de novos quebra-molas, né? E também a problemática nossa aqui de que, enfim, fazer os estudos necessários para a implementação de redutores. Nós estamos estudando aqui de colocar tachão ao invés de quebra-mola, tá? Hoje o problema, de novo, é a falta de recursos, tá? Para poder fazer ações essas que não são tão prioritárias como outras que a gente tem para poder executar. A Milene Ramos pergunta aqui, a Campos Romero merece um asfalto, né? Digo, Milene, não é só a Campos Romero, todas as ruas da nossa cidade merecem asfalto e merecem pavimentação. O que eu posso te dizer é que se outros governos tivessem buscado a quantidade de recurso que a gente buscou nos nossos primeiros 4 anos, com certeza absoluta a nossa cidade estaria toda asfaltada hoje. Tá? O que nós estamos fazendo é buscando mais recursos do que aquele que a gente já buscou nos primeiros 4 anos de mandato, que a gente executou mais pavimentação do que nos últimos 30 anos aqui na nossa cidade. Né? E obviamente a Campos Romero, até pelo tamanho, né, por ser uma via importante de ligação, especialmente da Colônia 20 do Rincão com o centro da cidade, é óbvio que merece um asfalto, né? Só que, até pela responsabilidade que a gente tem, eu não posso hoje te prometer quando que vai ser. O que eu posso te garantir é que eu e o André, a nossa equipe, nós estamos batalhando muito para buscar formas de financiamento, formas de busca de recursos, para a gente poder realizar mais pavimentação na cidade. E nós esperamos aí logo em seguida fazer um bom anúncio aí de mais ruas a serem pavimentadas. Ainda não vou fazer porque a gente não tem 100% de garantia do recurso e a gente tem tido esse cuidado de só anunciar quando a gente tiver 100% de certeza que o recurso, mesmo que demore, vem, né? Mas pode ter certeza, nós estamos correndo atrás para poder viabilizar isso. A Jaqueline pergunta aqui a previsão de continuação da obra da Edu Renner. Tá? A Edu Renner hoje está trancada pela ausência de repasse do governo federal. A promessa é que isso se regularize agora até o mês de agosto. Então vamos torcer para que isso aconteça e a obra seja retomada, Jaqueline. A gente sabe que os transtornos são imensos, ali uma lomba, né? Uma dificuldade enorme, ainda mais agora no inverno, quando chove. A gente pede desculpa para vocês pela demora, pelos transtornos, né? Mas pode ter certeza que não é culpa nossa. Mas nós estamos batalhando muito e eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena esperar, porque ali vai ficar muito legal ali a hora que tiver pavimentado, com calçada, bonitinho, vai ficar muito bom. O Lourenço nos pergunta aqui, os selecionados para a saúde serão todos chamados em seguida para atuarem em suas funções? Lourenço, vão ser chamados aos poucos, tá? Nós já fizemos agora o chamamento daqueles mais urgentes, médicos, enfermeiros, o número mínimo de técnicos de enfermagem, então, enfim, alguns, tá? E aos poucos nós vamos chamando os demais. Por que aos poucos? Primeiro, pela questão orçamentária. Segundo, porque em alguns locais a gente precisa de aprovação, por exemplo, o SF do Rincão, a gente está só aguardando o governo federal nos liberar para lá se tornar um SF, e aí a gente vai ter que complementar a equipe. Tá? Então, enfim, nós estamos ainda aos poucos chamando aqueles que foram selecionados, tanto na área da saúde quanto nas demais. Tá? Mas aqueles que foram selecionados dentro do número de vagas que o edital previa, a probabilidade de ser chamado aí nos próximos semanas ou próximos meses é muito alta, e se dependesse de nós, a gente já tinha chamado todos. Mas a gente tem que, enfim, ter todo um cuidado aí com a questão orçamentária para não extrapolar os limites
porque a arrecadação está muito ruim, né? Pela crise econômica. O governo federal, por exemplo, agora, né? Só para citar um exemplo para vocês que estão em casa. O governo federal, mesmo depois de ter prometido para todos nós que não ia aumentar impostos, né? E todo mundo assistiu isso várias vezes, o presidente Temer falando, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falando que não ia aumentar imposto, e eles acabaram aumentando. E eles foram, para nós municípios, né? Ainda tão desonestos, vamos dizer assim, primeiro com a mentira deles que diziam que não ia aumentar imposto, acabaram aumentando, né? Mas com o segundo ponto, que além de aumentar imposto, ainda aumentaram um imposto que não reflete para os municípios e para os estados diretamente, né? Então, por exemplo, se eles aumentassem a CID, que é o imposto sobre os combustíveis também, isso reflete diretamente no caixa do município, né? Porque aí vem uma parte para o município, vem uma parte para o estado. E este imposto que aumentaram, o dinheiro vai todo para a União Federal. Vem um pouquinho para o estado e um pouquinho para o município, como reflexo da arrecadação geral de imposto. Mas não vem direto para o nosso caixa como se fosse o imposto da CID, do imposto da CID também. Ou seja, o governo federal, além de descumprir a sua promessa de ter mentido para nós todos, ainda aumentou o imposto que só beneficia o ajuste fiscal deles, do governo federal, e não tem reflexo direto aqui no município, né? Então nós somos duplamente prejudicados, né, por esta situação, né? Então acaba esses problemas aí refletindo para nós todos aqui. Estou me perdendo aqui já em tanta pergunta. Vamos só, por isso que eu vou lendo para não ler a mesma, tá? Por que o poder público está querendo fazer do Rincão uma zona urbana? Wesley, eu não sei quem te falou isso, né? Quem te deu essa informação. A nossa gestão não mexeu e não vai mexer 1 milímetro aonde é zona urbana e aonde é zona rural. Tudo aquilo que no nosso município é zona urbana foi aquilo que foi determinado antes da gente assumir. E até a gente terminar o nosso mandato, não há nenhuma previsão da gente mudar onde é zona urbana e onde é zona rural. Então eu não sei quem te deu essa informação e quem, enfim, né, espalhou aí esse problema. Tá? Então nós não vamos mexer em zona urbana e zona rural da nossa cidade. Pode ficar bem tranquilo. Alguma outra questão relativa a isto, vem aqui nos visitar que a gente conversa, te mostra as leis, a data que são as leis, né? Enfim, para te mostrar que a gente não mexeu nessa situação de zona urbana e zona rural na nossa gestão e não temos a pretensão de mexer em nada sobre isso, sobre onde é zona rural e onde é zona urbana. Tá certo? A Bárbara, tem algum projeto para a esquina do União e da TK Pneus para evitar acidente? Sim, Bárbara. Os projetos já estão prontos e estão sendo executados aos poucos. Tu deve ter visto que nós fizemos uma rótula na esquina da Sertaja, em parceria com a Padaria Paraíso. Depois fizemos a rótula ali na esquina do Ginásio de Esporte Cemitério Rodoviária, em parceria com o Plano Rocha. E agora nós estamos executando ali, a próxima é ali na esquina do Bar do Chico e Posto Esso. Depois nós vamos fazer na esquina do União. E depois nós vamos fazer também, esperamos a autorização do DAIR para isso, na esquina do Barbieri. Todas essas rótulas em parceria com alguma empresa aqui da cidade, justamente pelo município está com dificuldade de recursos. Tá? Então a gente faz o que na crise? Né? Parceria e criatividade. E as rótulas a gente está fazendo assim, uma de cada vez, porque não tem condições de fazer todos ao mesmo tempo. Mas nós vamos chegar na esquina do União e da TK Pneus também. Todas elas vão ter uma rótula que nem aquela ali da Sertaja, né, que ao mesmo tempo protege, diminui a velocidade e deixa a cidade mais bonita e proporciona um fluxo de trânsito melhor do que colocar uma sinaleira, enfim, uma outra questão. Né? Então pode ficar tranquilo que vai ter ali projetos para as esquinas também. Tá? Na rua Antenor Botelho de Souza, os canos de esgoto estão entupidos, precisam de reparos. Nós sabemos disso, Lisiane. Eu volto a te dizer, né? Eu vou seguido ali na rua Antenor Botelho, tem muitos amigos ali, vou ali no Bar de Criança comprar lento, enfim, né? A gente conversa bastante ali. Nosso problema hoje, com toda transparência e sinceridade, é falta de recursos para a compra de cano. Tá? Este é o nosso problema hoje. Tá? Só na área da saúde o governo do estado nos deve quase R$1,5 milhão, que ainda não pagou, e a gente acaba tendo que tirar recursos de outras áreas para poder suprir as emergências na área da saúde. Né? E uma das áreas que está sendo prejudicada é a nossa área de colocação de canos. Nós, nos primeiros 4 anos da nossa gestão,
nós colocamos mais de 5.000 metros de canos por toda a cidade no interior. Nós resolvemos mais de 80% dos problemas de alagamento que tinha na cidade, nós resolvemos mais de 80%. Ainda tem alguns lugares com problemas graves, mas a maioria a gente conseguiu resolver. Só que neste ano, por conta da crise econômica, enfim, a gente está tendo dificuldades para poder executar alguns tipos de serviço, né? E o de canos é o de canos é um problema desses que a gente está buscando corrigir, impedidos de poder continuar, né? De qualquer maneira, a gente espera que isso esteja superado mais para o final do ano e a gente poder viabilizar estas colocações. Hoje, aonde a gente está colocando é com parceria com moradores, com empresas, que a gente está fazendo parceria, né, a prefeitura com mão de obra e eles com o material. O Clair nos pergunta aqui, preciso que você mande o pessoal do loteamento dos Reis, pois temos valeta e esperamos cano. Clair, é o mesmo problema lá da Antenor Botelho. Hoje o nosso problema é a ausência de cano. Nós, inclusive, aí no teu caso, se é no mesmo local do loteamento dos Reis, nós temos inclusive o projeto pronto para poder amenizar a situação. Nós estamos com dificuldade hoje de recursos para cano, né, por conta disso que eu já disse, queda na receita, o governo do estado nos atrasando, né, e nos impede de poder fazer as obras que a gente gostaria. O projeto está pronto, né, o projeto está pronto. Chegar à central de resíduos no bairro Pinheiros, né? Ali no bairro Pinheiros nós tínhamos um lixão irregular. A coleta que se fazia ali por algumas famílias também era irregular, né? Inclusive nós tivemos vários problemas sobre isso, a FEPAM multou, e nós não tivemos outra alternativa sem ser trancar o local e impedir, né, a colocação de mais lixo lá dentro. Hoje a gente está levando para uma área de transbordo lá em Itabaí, de Itabaí leva para o lixão lá em Minas do Leão, que é um dos únicos legalizados no estado. Então a situação hoje ali está fechado, né? Não pode ser mais colocado lixo ali e não há nenhuma perspectiva da gente poder regularizar aquela área ali, pela dificuldade que é hoje de tu poder legalizar uma área para depósito de lixo. Vem uma nova pergunta aqui, né? Se na esquina do Barbieri vai ter rótula, né? E eu já disse, eu acho que quem assistiu a resposta aí, na esquina do Barbieri também vai ter uma rótula. Nós estamos aguardando, né, a autorização do Dyer para poder fazer o projeto ali, né? As rótulas, volto a dizer, estão sendo feitas com parcerias, com iniciativa privada, né? E isso a gente tem tido muita parceria, muita compreensão do comércio da nossa cidade, nossas empresas, né, têm sido muito parceiras. Como eu disse, a rótula ali na esquina Sertagem foi feita pela Padaria Paraíso, né? A rótula lá no cemitério, no ginásio de esporte, foi feita pelo Plano Costa, e se eu não me engano o Plano Costa vai fazer mais uma também, ali na outra ponta, né? O Plano Costa, que inclusive está sendo parceiro grandioso agora também na Copa Taquari, né? Nós estamos recebendo aí jogadores do estado todo, né? Então, enfim, né? Aquelas empresas que são parceiras e autorizadas por lei aqui para isso, né? A gente também tem que divulgar para todo mundo saber que hoje só tem uma rótula, né, na esquina do rodoviária ali organizando o trânsito, porque a empresa do Plano Costa foi parceira, porque a Padaria Paraíso foi parceira. Eu sei que a Tecanet vai fazer uma rótula também, a Elétrica do Adelso vai fazer uma rótula também, né? E não me lembro todas as empresas aqui agora, mas essas que eu estou lembrando, tá? Então, enfim, essas parcerias são importantes, porque em momento de crise é assim que a gente constrói, né? E é assim que a gente avança. O CDL agora, né, está debatendo com a gente, a questão da instalação de câmeras de vigilância na cidade, né? Através do presidente, do Michael, e antes do presidente do Adelso, a gente já vinha debatendo. Tenho certeza que é um projeto que a gente vai conseguir realizar também em parceria com o comércio da nossa cidade, porque o caminho na crise é esse. Seria muito mais fácil a gente ficar só chorando, né? Mas que bom que o comércio e a indústria da nossa cidade aí é para frente, avança, e a gente vai podendo crescer junto com isso. A Luísa aqui nos pergunta, a Praça Dom Pedro está precisando de iluminação. É verdade, Luiz, não é só a Praça Dom Pedro. Nós estamos precisando de iluminação em várias partes da cidade. Tá? Nós estamos
Nós temos uma dificuldade incrível na área de iluminação por uma série de razões, né? Postes, os braços ali antigos, fotocélula antiga que queima demais, então, enfim, uma série de questões. O que nós estamos fazendo? Tá? Nós estamos agora fazendo um projeto para modernizar toda a iluminação da cidade, com lâmpada de LED, etc, etc, etc. Aí vocês devem estar pensando, né? O próprio Márcio, que agora aqui me envia uma pergunta também para iluminação na Boa Vista 2. Mas, prefeito Maneco, a gente não está conseguindo nem trocar as lâmpadas que tem, o senhor já está sonhando com lâmpada de LED, etc, etc. Bom, é verdade. Mas justamente pela dificuldade que a gente tem, que nós já chegamos à conclusão que com a metodologia atual não vai dar certo. Né? Porque é um problema que desde o início da nossa gestão a gente não conseguiu resolver como gostaria. Tá? Então nós agora vamos, até porque o BNDES está incentivando a renovação do parque de iluminação das cidades, nós estamos fazendo projeto para isso, e eu tenho certeza aí que num futuro muito próximo nós vamos ter ótimas notícias na área da iluminação pública para toda a nossa cidade. Mas enquanto isso nós vamos seguindo com o nosso sistema normal aí, que é comprar lâmpada, e a nossa equipe com aquele caminhão velho trocar, né? E o caminho não tem outro, é continuarem nos enviando, né? Ou por comentários, mensagem, enfim, qualquer WhatsApp, os endereços com certinho onde está queimado, para a gente o mais rápido possível chegar lá. Ramon Costa pergunta, o que tu acha de resolver os pegas na 7 de setembro nos dias de festa? Ramon, eu acho importantíssimo. O problema hoje é que a nossa cidade não tem efetivo na Brigada Militar. Nós não podemos nem cobrar da Brigada, nem da Polícia Civil, que fazem um trabalho brilhante pelo tamanho do efetivo que tem. Hoje o efetivo de Taquari na Brigada Militar não chega a 30% daquilo que seria o necessário. E além de não ter efetivo, o governo do estado ainda diminuiu o número de horas extras, que era aquilo que propiciava para os brigadianos trabalhar mais e poder ficar mais tempo. Então hoje não tem como, num sábado de noite, nós ter uma viatura com 2 policiais para cuidar da cidade toda. Tá? É humanamente impossível isso acontecer. Tá? É claro, né, que a gente espera agora, chegando perto da eleição, ano que vem, o governo do estado mande mais brigadiano para nós, já que passou 2 anos e meio sem mandar nenhum brigadiano para nenhum lugar do estado. Agora vai chegando perto da eleição, tomara que mande. Nós já fizemos reunião com o comando da brigada, já fizemos reunião com o secretário de segurança, enfim, tudo aquilo que poderia ser feito a gente fez. Né? Só que não adianta botar brigadiano nos municípios, é uma decisão política do governo do estado, né? E a gente espera que agora, próximo da eleição, pelo menos eles amenizem a situação nossa aqui na nossa cidade. Fernando nos pergunta aqui se os selecionados de educação têm previsão para chamar. Fernando, nós estamos de férias agora, né? Nas escolas, né? Então, justamente a gente não chamou por conta das férias. Mas as aulas iniciam agora a semana que vem e todos aqueles professores que são necessários para o início das aulas vão ser chamados ainda antes do início das aulas, tá? Então, os selecionados dentro da necessidade das nossas escolas vão ser chamados aí até o início das aulas que começam a semana que vem. Então, quem está, não sei se é tu ou quem é que está classificado, é só aguardar aí que se tiver na classificação daquilo que for necessário para as nossas salas de aulas vão ser chamados até o mês da semana que vem. O Sandrini nos pergunta aqui, com a falta de efetivo da brigada, não seria hora de uma guarda municipal? Sandrini, isso é um debate complexo, tá? Mas algumas razões objetivas para agora. Se tu perguntar para mim se eu sou a favor da guarda, sim, acho que seria uma boa conquista para a cidade. Agora, eu sou prefeito, nós temos que cuidar daquilo que é prioridade. Nós não podemos, nenhum município pode, a cada coisa que o governo do estado não cumpre, nós assumimos. Porque senão não vai ter dinheiro que chegue. Então não dá para, não tem brigadiano, bom, aí nós fizemos a guarda municipal. Ah, não tem bombeiro. Não, então vamos fazer um bombeiro municipal. O estado não paga os repasses da saúde. Não, então vamos nós pagar para fazer cirurgia que são de responsabilidade do estado. Aí o estado não manda determinados medicamentos, Sandrinho, como alguns, né, na área da nossa saúde, que custam 15, 20, 30 mil reais uma caixa de comprimido, o estado não dá, aí nós, municípios, vamos cobrar. Não tem dinheiro para isso tudo. Tá? E é a questão da guarda municipal. Hoje, para a gente botar uma guarda municipal no município com 20, 30 né, efetivo, porque não adianta só botar de dia, isso teria que ser 24 horas por dia, porque aí nós teríamos que assumir funções da brigada, como a fiscalização do trânsito, por exemplo, isso ia custar aí 100, 150 mil reais por mês, que
município não tem como fazer, né? Então a questão é de recursos. E nós não podemos assumir funções que são do Estado. O governo do Estado foi eleito para resolver os seus problemas. Nós não fomos eleitos para resolver os problemas do Estado, nós resolvemos para resolver os problemas de Taquari. E passamos muita dificuldade para resolver os nossos. E ainda não conseguimos resolver todos. Então não dá para nós assumir, cada vez que o Estado falha, nós assumir função do Estado. Agora, o que a gente precisa, todos vocês que estão nos assistindo, né, é, obviamente, cobrar do prefeito, como vocês estão cobrando, e nós estamos cobrando do secretário de Segurança, mas também cobrar dos nossos vereadores, cobrar dos deputados que fizeram voto aqui na nossa cidade e aqueles que procuram fazer, cobrar das lideranças políticas do município, para que o governo do Estado, né, pare de só reclamar e cumpra com as suas funções, que é pagar os recursos que deve para a nossa área da saúde e mandar o efetivo da brigada que tem para mandar para cá. Né? Porque um governo que dá isenção fiscal, em que, enfim, promove uma série de ações com gastos que são, na minha opinião, não são prioritários, deveria estar fazendo aquilo que é prioridade, que é especialmente saúde e segurança, né? Que é hoje o principal problema que o governo do Estado tem deixado os municípios a desejar. Então, Sandrinha, a razão aqui é bem objetiva. Uma, nós não podemos assumir funções que são do Estado em municípios pequenos que nem o nosso. Duas, mesmo que quiséssemos assumir, não tem dinheiro para fazer, sob pena da gente ter mais dificuldade do que a gente já tem em outras áreas. A Deia nos pergunta, as sinaleiras voltarão a funcionar ou a despesa é muito grande? A questão das sinaleiras não é de despesa, Deia, tá? Até para implantar a sinaleira o valor é relativamente alto. Mas é uma questão de modernidade no trânsito, tá? Todos os especialistas hoje, para situações como as nossas aqui em Taquari, indicam colocar rótulas e não sinaleira. Então nós estamos colocando rótula, né? Como eu disse, já colocamos na Sertagem ali em parceria com a Paraíso, já colocamos lá na frente do ginásio de esportes em parceria com o Plano Costa, e agora vamos fazendo as demais, né? Até que a gente possa ali, toda Lauter Filho até o Barbieri, ter rótula ali em todos aqueles pontos que normalmente dão acidente ou que tem excesso de velocidade. A gente vai, se não resolver, amenizar muito com a colocação das rótulas, como já ocorreu onde a gente colocou. Então, todos os especialistas de trânsito indicam para nós que tem que ser colocado rótula em situações como as nossas e não sinaleiras. Fernando me pergunta aqui sobre a Timóteo Junqueira dos Santos, previsão para o retorno da obra. Eu já tinha respondido, mas justamente por ser uma situação grave, né, a rua Timóteo Junqueira está horrível, cheia de buraco, enfim, né, muitos problemas, e a gente, Fernando, não conserta para não gastar dinheiro e logo em seguida a obra recomeçar e a gente ter posto, entre aspas, dinheiro fora. Né? Ela não recomeçou ainda porque o governo federal está com os repasses em atraso. 2 semanas atrás, eu e o André tivemos em Brasília, uma das pautas inclusive foi essa, e a promessa é, até o meio de agosto, esse repasse ser regularizado e a gente poder retomar as obras. Né? É o que eu peço desculpas ali para os moradores da Timóteo Junqueira, mas eu tenho certeza que a hora que ficar pronto vai ficar show de bola ali e vai valer a pena ter esperado. A Patrícia Lima nos pergunta, e os remédios da farmácia básica? Patrícia, nós temos que separar aqui para iniciar a conversa. A nossa farmácia tem 3 tipos de medicamento. Os que são da lista da farmácia básica, os que são de responsabilidade do Estado e aqueles que são de doenças contínuas e aqueles que são de responsabilidade do Estado, que são de situações esporádicas. Hoje nós estamos com a nossa farmácia básica relativamente em dia. Nós estamos com aqueles processos do Estado que são de medicamentos constantes atrasados. E nós estamos aí sim com muita dificuldade nos recursos que o governo do Estado não tem passado. Tá? São quase R$1.200.000 que o governo do Estado não repassa. E são recursos justamente para este tipo de coisa na área da saúde. É para farmácia, é para compra de fralda, é para realização de exames. Né? Então, enfim, para esse tipo de ação. E R$1.200.000, se o governo do Estado nos pagasse a metade, nós resolvia todos os problemas de medicamento e exame que nós temos atrasado hoje na cidade. Mesmo assim, nós estamos relativamente bem se comparado a outros municípios nessa situação. Algum problema específico quanto a isso, vem nos visitar aqui no gabinete, visita ali a Secretaria de Saúde, para a gente ver como é que faz para resolver, especialmente aqueles medicamentos que são aqueles para doenças mais graves ou aqueles mais caros, né? A gente tem priorizado estes para não prejudicar aí o tratamento de ninguém.
Aqui no Parque São José Rincão não tem calçamento previsto? A Ju Espíndola nos pergunta. Ainda não, Ju, tá? Nosso problema hoje é de falta de recursos. Toda aquela facilidade que nós tínhamos para buscar recursos há 2, 3 anos atrás, hoje o governo federal está, né, praticamente com as portas fechadas para novos recursos. Tá? Nós estamos buscando formas alternativas, eu e o André, né, e a gente acha que vai ter sucesso. Assim que a gente tiver, com certeza a gente vai anunciar e aí poder debater quais são aquelas ruas que prioritariamente vão ser pavimentadas. Mas ainda não tem previsão para calçamento lá no loteamento, no Parque São José. Tá? O que eu te digo e digo para todos é o seguinte, né? Vou repetir, justamente por nós, nos nossos primeiros 4 anos, ter pavimentado mais rua do que todos os últimos 30 anos da cidade junto, é que a gente tem certeza absoluta que nos próximos 3 anos e meio nós ainda vamos pavimentar muita rua. Óbvio que a gente não vai conseguir pavimentar todas as ruas da cidade, né? Porque o passivo é muito longo, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai pavimentar muita rua e poder diminuir bastante o problema de pavimentação que a gente ainda tem aqui na nossa cidade. O Felipe pergunta aqui para nós, qual as suas metas até o final do ano? Felipe, eu vou falar aqui para ti das metas mais amplas, tá? Porque nós temos aqui uma lista, né, que dá quase umas centenas de metas, que vão desde aquelas metas do dia a dia pequenas até projetos mais complexos. Mas eu vou te dizer hoje qual é o plano geral aqui da administração, quais são as prioridades gerais, tá? A primeira delas é viabilizar a vinda do call center. Então hoje o nosso foco está todo nisso, né? Agora nós estamos na expectativa da licitação que foi aberta, né? Enfim, vinha alguma empresa para isso. Segundo foco total, nós hoje temos 4 projetos, para além do call center, 4 projetos que nós estamos disputando com outros locais para a atração de empregos para a cidade. Por óbvio, a gente não faz o anúncio, não diz a empresa, primeiro para não aumentar a disputa e segundo para não causar uma falsa expectativa. Então o que eu quero dizer com isso? A geração de emprego está na nossa prioridade absoluta deste primeiro ano de gestão. Segunda prioridade, manter as contas em dia, que está sendo uma dificuldade de todos os municípios, é manter as nossas contas em dia. O que é manter as contas em dias? Não é só pagar as contas, é manter o salário dos servidores, já pagamos metade do 13º, e principalmente ter condições de ter as contrapartidas necessárias para a captação de recursos. Então hoje nós temos mais de 20 milhões em obras na cidade, que nos obrigam aí a ter quase 2 milhões de contrapartida até o final do ano. Nós estamos captando mais recursos, tem uma obra agora do reforma do ginásio de esporte para fazer, 300 mil reais, tem uma obra da Lagoa para fazer mais 300 mil reais, e junto com isso tem que ter contrapartida. Então nós estamos também viabilizando a contrapartida para isso, né? E também, né, fazendo caixa aí, porque a economia nos próximos meses, enfim, ela não nos dá boas expectativas, né? A situação política e econômica do país não nos permite, né, avançar demais aí no sinal, não podemos nem no amarelo, como a gente tem feito nesses anos que passou, por uma estratégia de avançar nos investimentos, né? E a gente não pode mais nem no amarelo, a gente tem que estar com os pés no chão, porque o país não está estável economicamente, né? Não há perspectivas boas para o futuro, está aí o aumento de combustível que o governo federal fez agora, nos pegando todos de surpresa, descumprindo uma promessa, inclusive, do próprio ministro da Fazenda, né, que não ia aumentar imposto. Isso acaba reduzindo o movimento econômico do país e acaba reduzindo, né, a arrecadação do município. Então, a segunda meta é esta. A terceira meta é nós manter as prioridades de serviço em dia. Por exemplo, nós não cortamos um recurso na área da educação, né, estamos investindo cada vez mais. Tá? Nós estamos mantendo o serviço na área da saúde, aqueles principais todos em dia, né, podendo fazer o transporte legal, medicamento, aquilo que é o mais urgente prioritário em dia, os exames, aquilo que é urgente prioritário em dia, então, enfim, isso a gente está conseguindo manter, né, e aqueles projetos que são prioridade, as estradas do interior não estão ideal, mas elas melhoraram bastante. Então, genericamente, essas são as nossas metas até o final do ano. A gente torce para que a situação econômica do país, né, melhore, para a gente poder aí ter um 2018 melhor do que foi 2017. Em que pese eu achar, Felipe, mesmo com todos os problemas, nós estamos num bom momento aqui na cidade, né, pela quantidade de obras em andamento, pelas parcerias que a gente tem feito, Expo Taquari, né, as rótulas com a iniciativa privada. Agora estamos recebendo aqui mais de 1.000 pessoas
atletas no município e junto com as suas famílias movimentando a cidade na terceira Copa Taquari. Vamos fazer a Feira do Livro agora junto com o Sesc logo em seguida. Temos agora dia 5 de agosto um evento estadual aqui de MMA. Realizamos o rodeio em parceria com o Pelego Branco também sem despesas. Então, ou seja, né, a nossa cidade, se tu olhar para os lados, a gente está indo bem, ultrapassando muito bem a crise. O que a gente quer é que ela termine logo, né, para a gente poder avançar um pouquinho mais, tá certo? E nós estamos chegando ao fim aí, né, para também não enjoar vocês e nem nós aqui da nossa 1 hora. E quando eu falei em educação, eu acabei me lembrando de uma notícia que foi publicada hoje no Facebook da Prefeitura e que eu anuncio aqui com maior orgulho e enfim, vamos divulgar mais em seguida, né? Nós hoje selamos uma parceria com a Beira-Rio, a empresa Beira-Rio, justamente pelos nossos investimentos na área de educação, especialmente na inclusão de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Enquanto as escolas particulares, né, na grande maioria, não recebem pessoas com inclusão, enquanto as escolas estaduais não recebem alunos para inclusão, nós no município, mesmo com as nossas dificuldades, temos recebido a todos e temos um projeto em andamento excelente nesta área, que não é o ideal, mas que tem avançado muito, em parceria com a PAI, em parceria com a Associação dos Pequenos Notáveis e com os professores da nossa Secretaria de Educação. Nós estamos trabalhando muito para cada vez mais ampliar a inclusão de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, né, na escola normal e na nossa sociedade. E por isso hoje a gente conseguiu fechar essa parceria com a Beira-Rio, que parece pouca coisa, mas é muito para alguns movimentos que há 10, 20 anos atrás muitas famílias inclusive tinham vergonha quando tinham alguém com deficiência na sua família, né? E a pessoa com deficiência não é igual a nós. Todos nós somos iguais, branco, preto, negro, LGBT, enfim, todo mundo filho de Deus e todo mundo igual, mulher, homem e crianças também, que têm, adolescentes, enfim, que têm algum tipo de deficiência. E nós temos um orgulho enorme de ter fechado essa parceria hoje, porque a Beira-Rio escolheu justamente a nossa cidade por esta política nossa de tratar todos iguais e de ter políticas para a inclusão dos deficientes. Então nós vamos, a partir de agora, vamos iniciar um curso logo em seguida em parceria com a Beira-Rio, para nós preparar 14 adolescentes para o trabalho, e esses 14 adolescentes vão se formar aqui no município e vão automaticamente trabalhar na Beira-Rio. O ano passado foi feito um projeto piloto com vários municípios, Taquari entre eles, e nós, por toda essa política, fechamos essa parceria com a Beira-Rio, e são essas pequenas coisas, mais do que as grandes obras, mais do que fazer o aterrado, mais do que fazer o bombeiros, mais do que fazer o ginásio de esporte Pereira Coruja, mais do que terminar o prédio da prefeitura, mais do que pavimentar um monte de rua, enfim, investir muito, são essas pequenas coisas que nos dão orgulho e a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Esses pequenos projetos que a gente é reconhecido por fazer um trabalho silencioso, há muitas mãos, porque isso envolve muita gente, prefeito, vice, Secretaria de Educação, professores, pais, alunos, monitores, a PAI, né? Associação dos Pequenos Notáveis, então enfim, todas essas pessoas, cada um deu a sua parcela de contribuição para a gente poder avançar numa área que neste momento do país vem sendo muito exposta negativamente. Sendo, né, sofrendo racismo, ou alguém aí com deficiência sendo, né, menosprezado. Né? E, infelizmente isso tem aflorado nos últimos tempos e nós temos que tomar muito cuidado porque nós estamos fomentando algo que pode ficar muito grave e que já vem beirando fascismo. E nós temos muito orgulho daqui em Taquari ter sido selecionado nesse projeto, né, e poder, né, mostrar que aqui em Taquari, no que depender de nós, todo mundo é igual. Né? Do mais rico ao mais pobre, do mais branco ao mais preto, né? Do com menos deficiência ao com mais deficiência, todo mundo é igual, todo mundo é filho de Deus e para isso que a gente vem no mundo, para ser cada vez mais feliz e a gente ser tratado igual. Né? Então com essa boa notícia aí, né, que é um orgulho para nós, a gente encerra aí mais essa nossa transmissão, né, agradecendo a participação de todos vocês mais uma vez. Não deu para responder todas as perguntas mais uma vez, que legal, né? Recebemos alguns comentários aí muito legais ainda, né? Alguns comentários bem legais da Márcia, da Evi, da Annelise, enfim,
né, nos parabenizando aí pela transparência, né, e na verdade a gente ainda está dando passos curtos, né, na transparência. Nós temos que avançar muito mais, inclusive estamos melhorando o site agora também para ser mais transparente ainda. Nós temos um projeto de levar a transparência para as escolas, né? Porque essa situação toda que nós estamos vivendo no país tem uma lição que a gente tem que tirar, é que ao invés de não participar da política, nós temos que participar cada vez mais. E participar não é só se candidatando. Participar, às vezes, é entrando no Facebook e fazendo uma pergunta que nem a gente faz aqui. É procurando o portal da transparência para ver como é que as coisas funcionam, para que a gente juntos possa ter um sistema de fiscalização que, se não acabe com a corrupção, que possa amenizar, né, esses problemas graves que a gente tem há muitos e muitos anos, né, no nosso país. A grande vantagem agora, neste momento, é que além de nos últimos anos ter ampliado e muito, né, os sistemas de legislação, né, de combate à corrupção, que inclusive agora estão tentando destruir, né, já acabaram com a turma da Lava Jato, enfim, né, esses problemas, né, nós cada vez temos mais transparência e participação. Né, então isso é uma tarefa de todos nós. Então mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, né, e em seguida nós vamos aí, semana que vem ou na outra, anunciando mais um Facebook ao vivo. A gente espera cada vez mais contar com a participação de vocês. Muito obrigado e boa noite. Nós ainda temos o jogo do Inter para ver, né? 9h30? 9h30 para ver, não, na verdade tem sido um sofrimento, né? Então, vamos encerrar por aqui para a gente poder olhar o jogo. Valeu, gente. Obrigado, boa noite e até a próxima, se Deus quiser.